prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, suspendeu todos os contratos, eu quero as imagens aí, por gentileza, de reconstrução e recuperação de asfalto na capital. Ele também concentrou poderes na Secretaria de Governo com a criação de grupos de trabalho para monitorar gastos, autorizar empenhos e definir investimentos. A Comissão Especial de Investigação do Asfalto, proposta na Câmara Municipal de Goiânia, serviu de justificativa, Daniel, para a suspensão dos contratos de pavimentação firmados desde janeiro de 2017 até agora. Com isso, o prefeito determina ainda a auditoria de todos os contratos pela Controladoria Geral do município. E essa frase, Daniel, ela me chama muita atenção. Auditoria, existem suspeitas de irregularidades, afinal de contas, o prefeito Iris Rezende ele fez um esforço muito grande para conseguir os empréstimos, para a liberação desses recursos, para a recuperação da malha asfáltica. Está aí, Daniel Santana, um cheiro de crise entre Rogério Cruz e Iris Rezende? Bom, a crise ela está mais do que instaurada, né, Rafael? Entre o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o MDB, o presidente do MDB, o Daniel Vilela. Agora atinge diretamente Iris Rezende, né? Exatamente. Que é o nome mais famoso do partido, mesmo nesse momento, estando ausente da vida política, né? O grande referencial do MDB. Então, seria importante até a gente procurar, e a gente vai fazer isso nos próximos dias, o ex-prefeito de Goiânia, ex-governador Iris Rezende, para que ele se manifeste com relação a essa paralisação, a essa auditoria, se existem suspeitas, o que ele pensa disso. O importante, eu sempre falo aqui, que o que importa é o povo, né? O importante é o seguinte, nós tivemos, antes da pandemia, um trânsito extremamente complicado em Goiânia em decorrência das obras, né? O viaduto sendo feito ali na Jamel Cecílio, a marginal interrompida, o trânsito estava um caos em Goiânia e justamente as reformas que são feitas ali na 90, né, na 84, nessas ruas principais de Goiânia, justamente para poder se resolver o problema do trânsito. Com a pandemia, com o fechamento, o trânsito, obviamente, que diminuiu e a gente não teve mais essa sensação que estava ocorrendo. Agora, com a situação voltando ao normal, com as pessoas podendo voltar a trabalhar e as pessoas indo para a rua com os carros e essas obras paralisadas, novamente a população vai sofrer nas ruas de Goiânia parada, né? O prefeito ele tem todo o direito e se realmente houver irregularidade de fiscalizar, ele está no dever dele. Aliás, se não fizer, aí sim que ele vai estar cometendo um crime. Mas como fica o povo que vai precisar do trânsito e essas obras paralisadas? É isso que eu quero saber. Sabe por que a gente não pode saber, Rafael? Sim. Porque a gente não consegue escutar ninguém da prefeitura. Pois é. Há quantos dias nós estamos tentando aqui escutar secretários da prefeitura? Atenção ao secretário de comunicação, inclusive, Daniel, você me dá um gancho. Fica à vontade. Marcos, né, que é um jovem, talentoso. Marcos, eu não sou ninguém para te dar um conselho, mas a comunicação precisa agir. Os secretários, os chefes das pastas precisam falar com o cidadão. Não é com o Jornal Brasil Central, ou com a TV Anguera, TV Serra Dourada, TV Record, TV Goiânia, mas é falar com o cidadão. Não siga o rumo da comunicação, né, e da gestão do saudoso ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, que não sabia se comunicar com a imprensa, consequentemente, com o cidadão. Então, eu, né, sou de comunicação há muito tempo, tanto de televisão, de rádio, de assessoria de imprensa. Então, comete-se um erro hoje muito grave em relação à comunicação. E em decorrência dessa crise que a gente fala, a matéria de logo de manhã, né, inclusive da minha amiga Tainá Borella, ela diz o seguinte, que ainda hoje o Daniel deve anunciar o pedido de demissão de todas as secretarias e cargos que ainda pertencem ao MDB na gestão Rogério Cruz. Daniel Vilela, né? Daniel Vilela, ou seja, eu falei alguma coisa errada? Não, você tinha falado só o primeiro nome, é só para... Daniel Vilela. Então, o MDB deve estar oficialmente nas próximas horas
deixando a administração do Rogério Cruz, e aqui ela fala sobre as exonerações que aconteceram e diz, inclusive, que no último dia 26, na sexta-feira, Daniel Vilela teria se dirigido ao Paço Municipal para reunião com o Rogério e não foi nem recebido pelo prefeito de Goiânia. Isso é sério. E é um jogo de xadrez, Daniel Santana. Sabe por quê? Porque, às vezes, é muito mais fácil você fazer uma negociação 1 a 1 com os vereadores. Inclusive, senhor Clécio Alves, a quem respeito muito, vereador pelo MDB, que tem evitado essa crise. Por quê? Porque o filho do Clécio Alves acabou assumindo a AMA, né? Que é uma pasta muito importante. Então... Sim, foi exonerada a Zilma Peixoto, né? Sim, e o filho do vereador Clécio Alves, Luan Alves, na noite dessa terça-feira, assumiu a AMA. Então, vamos falar a verdade aqui, que a gente sempre procura dizer. É muito mais fácil negociar 1 a 1, Daniel. Fica mais barato que negociar com um partido e oferecer para esse partido um pacotão. Ou eu estou equivocado? Acho que é bem nessa linha. E, juntamente com isso, para voltar ao assunto original que nós tocamos aqui, tem essa questão das obras. Nós vamos procurar escutar o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, o que ele acha dessa paralisação. Sim, espaço abertíssimo. Martiniano Cavalcante. Pois não, Martiniano. Bom, esse assunto é um assunto muito importante. Essa obra vem aí se estendendo há uma década, praticamente. E nesta obra já houve objeções da fiscalização da Caixa Econômica Federal. É lamentável que a imprensa goiana tenha acobertado basicamente isso. Essa imprensa que vive de mídia aí, dessas estruturas de governo, porque houve sim discussões e paralisações por conta da fiscalização e superfaturamento. Os itens de concreto, quero deixar apenas isso aqui para vocês, os itens concreto e asfalto estão em preços acima do mercado e, portanto, eles tiveram uma sequência mais acelerada, foram feitos em maior volume e foram faturados, receberam as empreiteiras. E os serviços, por exemplo, dessas estações de metal, acabamento, que estão a preços mais baixos, que foi esse o jogo para ganhar essas concorrências, esses serviços estão atrasados e eles terão que ser objetos de uma outra repactuação. Não necessariamente estão aí atacando o ex-prefeito, podem inclusive estar protegendo o ex-prefeito, para a partir dessa revisão refazer um outro contrato, porque os preços onde tinha carne já foram ruídos. E os preços onde estão apenas os ossos é que terão que ser executados agora. Vamos aguardar para ver. Mas aí tem o problema. Eu quero dar uma palavra aqui, uma palavra sobre a verdade. Olha, por que a educação brasileira tem um déficit tão grande? Talvez você não saiba, mas até 1988, quer dizer, todo o governo militar, o Brasil não tinha orçamento para a educação. A educação não era um direito universal, nem a saúde. A Constituição de 88 estabeleceu assim e determinou que fosse criado por lei complementar o modo de financiamento da educação e da saúde. O Fundef foi criado em 96 e o Fundeb em 2006. E essa conversa de coisa de direito, eu falei aqui em base de esquerda, em base nacional curricular, em conteúdo e história da educação. Agora o Fundeb, nesse governo Bolsonaro, ele foi reavaliado contra o Paulo Guedes e contra o Bolsonaro. Sabe quem foi o relator do Fundeb? Para garantir orçamento. O segundo orçamento foi a professora Dorinha, que é deputada federal do Tocantins, do DEM. Do DEM. Então o Paulo Guedes não conseguiu acabar com as fontes de recursos fixas, orçamentárias para a educação. E continua tentando a mão do seu chefe, que é o Jair Bolsonaro. Por isso a educação pedir para todos os debatedores aqui, Martiniano, Jean, se a gente volta ao assunto, né, quando a gente virou a página, aí fica difícil para mim como apresentador. Então a gente precisa seguir falando a respeito do assunto. Porque tem um momento que a gente precisa, Martiniano, virar a página. A gente precisa mudar de assunto, porque essas discussões são intermináveis. O Jean, ele teve vontade de falar sempre. Se eu não interromper, aí fica difícil. Se eu não te interromper também, a colaboração a todos. E elogiando você pela participação hoje, né? Excelente, né? Com muitos argumentos, o Jean também. E o Daniel, porque a gente está fazendo um jornal diferente. Então a gente tem que ir aprendendo a fazer esse jornal. Eu, como apresentador,
e esses grandes analistas que a gente tem à disposição. Eu quero aí. lhe dar uma sugestão. Pois Quero lhe dar uma sugestão, que você está ouvindo aí. Que seja o seguinte, se cada um tem uma fala, tem uma fala. Não é possível que você tenha réplica e alguém tenha tréplica. Alguém fala, você fala. Alguém tem tréplica, outra tréplica. Você fica com dificuldade de encerrar os argumentos. Né? Sobretudo quando argumentos que não conferem com a realidade. Então, se cada um tem uma fala sobre cada tema, beleza, vamos em frente. Compreende? Agora não é possível que um tenha 3 falas e outro tenha 1. Você podia, não sei se é possível comandar isso desse jeito. Vamos lá, porque eu tenho aqui, Martiniano, 3 leões soltos, né? E eu tenho a missão de tentar controlar esses leões, então não é uma tarefa fácil. Pois não, Jean? Na verdade, quando eu debato os assuntos aqui, eu debato o assunto que é colocado na pauta. Eu não levo para A, nem B, nem C. O meu oponente, que eu respeito muito, ele sabe disso, em todas as suas falas, independente de qual assunto seja, ele termina no governo federal. E porque ele faz oposição, tudo bem, respeito a posição dele, mas ele quer levar todos os males de uma nação que já tem mais de 500 anos para o governo atual, que na verdade só governou um ano. Só governou um ano, porque os 2 últimos, o último ano, 2020, e esse ano que está em curso, não existe governo no sentido amplo, porque é só combate à pandemia, tudo está centrado e deve ser mesmo. Você está mudando de assunto também. Não, eu estou mostrando porque assim. E aí o Marciano fala em realidade, ele tem a realidade dele. Né? A realidade dele não é a realidade de todo mundo. Muito bem, Rafael, vamos lá então. A gente já está encerrando. A gente está encerrando o jornal. Martiniano. Eu ouvi um discurso da qualidade da minha fala. É brincadeira. Martiniano, um grande abraço. Lembrando que amanhã ponto facultativo, então nós teremos. Já acabou? Já acabou. Já encerrou? Hoje um pouquinho mais cedo a nossa participação aqui, porque a gente abriu o bloco. Mas eu queria falar sobre o auxílio emergencial. Eu vou passar para a Eva. Muito obrigado. Muito obrigado.